paz de Cristo esteja convosco. É bom voltarmos a estar juntos para louvarmos ao Senhor e para reunirmos em seu nome. Em qualquer lugar que esteja, sozinho e acompanhado, que possa sentir a presença do Espírito Santo neste momento e que no final deste culto possa sentir o seu coração mais forte, contudo, manso e humilde. Oremos. Senhor Deus nosso Pai, é com muita alegria que nos juntamos para louvar o Teu nome. Tu és digno, Senhor, de ser louvado. Tu és o nosso Senhor majestoso. É em Ti, Senhor, que nós confiamos. Que este culto, Senhor, seja uma bênção para cada um de nós. E que possamos sentir a presença do Teu Espírito a tocar os nossos corações, de forma a podermos estar mais próximos do Teu amado Filho, Jesus Cristo. Senhor, ouve a nossa oração, ouve o nosso louvor, ouve a nossa palavra e que esta palavra seja a Tua e que ela seja gravada em todos os corações que estão conosco neste culto. É em nome de Jesus que nós oramos. Amém.
vamos semear esta pequena semente. O que nos fez lembrar de uma história que Jesus contou. Andava uma vez um homem a semear. Ao lançar a semente, parte dela caiu à beira do caminho e os pássaros vieram e comeram-na. Outra caiu em terreno pedregoso, onde não havia muita terra. Rompeu depressa, porque o terreno era pouco fundo. Mas quando veio o sol, queimou as plantas, porque não tinham raízes. Outra parte da semente caiu entre espinhos, que cresceram e abafaram as plantas. Outra parte, porém, caiu em boa terra e deu fruto. Jesus quis ensinar que nem todos aqueles que o ouvem e o conhecem o seguem. Sabemos o que Jesus quer que façamos, mas às vezes deixamos que outras coisas sejam mais importantes. E fazemos como aconteceu com as sementes que caíram no caminho. Deixamos Jesus para trás. Outras vezes, acontece que ficamos muito entusiasmados e queremos fazer tudo o que Jesus ensina. Mas como aconteceu com as sementes que caíram entre as pedras, o entusiasmo e a alegria morrem quando aparece uma coisa mais brilhante. Outras vezes, acontece que estamos rodeados de coisas difíceis, de pessoas difíceis e deixamos que isso nos afaste de Jesus, como as sementes que caíram nos espinhos. Por todas estas coisas, devemos estar atentos, porque Jesus quer que cresçamos com Ele em terra boa, como as sementinhas que cresceram bem, saudáveis e fortes. Ouvir o que Jesus nos ensina com atenção através dos nossos professores de escola dominical, dos nossos pastores, pais, avós, é muito importante. Até a próxima! Boas férias! O Lini e eu vamos brincar muito! Números capítulo 12, versículos 1 a 3. E falaram Miriam e Arão contra Moisés, por causa da mulher cuxita que tomaram, porquanto tinha tomado a mulher cuxita. E disseram: porventura falou o Senhor somente por Moisés? Não falou também por nós? E o Senhor o ouviu. E era o varão Moisés muito manso, mais do que todos os homens que havia sobre a terra. Moisés foi um homem que sofreu muitas críticas e viu muitas vezes a sua autoridade ser posta em causa. E esses ataques não vieram apenas do seu povo, impaciente, desconfiado, idólatra, mas também, conforme o texto que lemos, dos próprios irmãos. Arão representando os sacerdotes e também Miriam representando os profetas. O motivo, embora parecendo ter raiz em questões familiares, no fundo, irmãos criticando o outro irmão pelo facto de este se ter casado com uma mulher estrangeira, por sinal etíope, acaba por revelar motivos mais profundos. A inveja ou o ciúme pela relação privilegiada que Deus mantinha com Moisés, o que lhe conferia uma autoridade suprema sobre o povo. Será que o Senhor só falou a Moisés? Perguntam os irmãos. Não falou connosco também? Os textos do Antigo Testamento apresentam Moisés como um homem cujo comportamento e carácter foram determinantes para o cumprimento do plano redentor de Deus. As suas superiores qualidades fizeram de Moisés o grande mediador entre Deus e o povo de Israel. Papel esse que os seus próprios irmãos de sangue, não entendiam muito bem. Porém, nós cristãos, povo da palavra, devemos entender este papel de Moisés como uma prefiguração daquele que viria a ser, conforme promessa de Deus, o perfeito e supremo mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo. Apesar desta posição de destaque que Moisés usufruía, a Escritura atribuiu-lhe uma qualidade muito especial. Como acabamos de ouvir, Moisés, apesar da sua força, era um homem muito manso, mais manso do que todos os homens da terra. Por isso essa qualidade é a mansidão.
Sermão da Montanha é uma das pregações mais conhecidas de Jesus. Em Mateus 5,5, Jesus diz estas palavras aos seus discípulos: Bem-aventurados, felizes, os mansos, porque eles herdarão a terra. Todos nós gostamos de ser herdeiros. E este texto fala-nos de herdar a terra. Quem vive na cidade certamente não dá tanta importância a ter um bocado de terra. É mais importante ter uma casa, conseguir pagar a renda ou pagar a prestação do banco. Mas em muitos outros lugares, possuir um pedaço de terra é fundamental para a sobrevivência. Jesus estava a falar para os seus discípulos, todos eles judeus. E para um judeu, o auge da sua bênção era ter um pedaço de terra na terra prometida por Deus. E neste versículo, Jesus está a usar e a relembrar as mesmas palavras do rei David, que foram ditas no Salmo 37. Mas Jesus dá, como sempre, outra dimensão. Os mansos não herdarão apenas a terra de Canaã, mas herdarão um lugar numa outra terra, no reino de Deus. E a questão que se coloca é: quem são estes herdeiros? Quem são os herdeiros? Quem será abençoado com um lugar junto de Deus no seu reino? O texto diz-nos: os mansos. Ser manso e humilde não é algo que hoje, se calhar, eduquemos aos nossos filhos. E não é um bom conselho para o mundo que conhecemos. Não faz parte do currículo de um líder político, não faz parte de um currículo de um CEO de uma grande empresa ou até de um treinador de futebol. Quando falamos de manso, nos dias de hoje, nem se usa muito esta palavra, mas faz-nos lembrar alguém que é passivo, alguém que é fraco, que é impotente. E hoje vivemos num mundo que é o mundo dos fortes. Mas Jesus coloca sempre a questão de outra maneira. E nada poderia estar mais longe da verdade do que estas ideias. Os gregos antigos, e o Novo Testamento foi escrito em grego, empregavam o termo manso para descrever um cavalo selvagem domesticado pelo freio. No Novo Testamento, manso não sugere assim fraqueza, mas pelo contrário, a força existente sob controle. A atitude humilde e mansa que se expressa no controlo sobre a ira, sobre, por exemplo, o desejo de vingança que vemos hoje em tantas situações. O próprio Senhor Jesus, numa outra passagem de Mateus, disse: Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Mas diz outra coisa: e encontrareis descanso, paz para as vossas almas. E quem não precisa nestes tempos de sentir descanso e paz na sua alma, no seu coração? Muitos o consideraram fraco, mas vejam o que aconteceu na cruz. Cristo venceu a morte, porque ele estava numa posição de profunda humildade e submissão. Não aqueles homens que o estavam a condenar, não ao povo que o maltratava, mas sim ao seu Pai. Vivemos tempos difíceis e certamente iremos continuar a viver. Não sabemos bem as consequências dos tempos recentes. Temos mais pessoas desempregadas, temos mais depressões, temos liberdades condicionadas, temos certamente violência confinada dentro de muitos lares.
Bem-aventurado não é a promessa de que não passaremos por dificuldades, mas é vivê-las com um coração manso e humilde como o de Jesus. Um conhecido pregador afirmou: a mansidão começa quando depositamos a nossa confiança em Deus, quando colocamos nele as nossas ansiedades, as nossas frustrações, os nossos planos, os nossos relacionamentos, os nossos empregos, a nossa saúde. O resultado de confiarmos em Deus, de colocarmos as nossas ansiedades sobre Deus e esperar pacientemente por Ele, é que não damos lugar a uma raiva rápida e irritada, mas sim ao amor, o mesmo amor de Cristo na cruz. A mansidão demora a aprender e por vezes é dolorosa, dói bastante, porque é vulnerável. E requer ajuda, e ajuda sobrenatural pela ação do Espírito Santo. Requer oração, requer a presença clara de Cristo nas nossas vidas. Mas vale a pena. Não se esqueçam das próprias palavras de Jesus, porque a mansidão, um coração humilde, traz paz. E o teu coração certamente precisa de paz. O meu precisa em muitas situações. E se tu sentires essa paz, então tu vais sentir-te forte. Olhem para Moisés, um líder forte que ajudou a que o seu povo saísse da escravidão do Egito. Mas, contudo, era considerado um homem com coração manso. Bem-aventurado é uma bênção para todo aquele que tem fé em Jesus Cristo. E quem tem essa fé, quem acredita realmente em Jesus e tem uma vida como Ele e sente a sua presença e se aproxima do caráter de Jesus, então certamente conseguirá um dia herdar uma vida no seu reino. Terá um lugar nesse reino. E essa é uma herança, que é uma herança eterna. Que mais poderás tu desejar? Amém.
Neste culto não presencial, também temos a oportunidade de trazermos as nossas ofertas materiais para as depositar diante do altar do Senhor. E podemos fazê-lo estando em casa com a mesma alegria, o mesmo espírito de gratidão com que o fazemos quando vamos ao templo. E isto poderá ser conseguido de várias formas. Por exemplo, colocando o dinheiro num daqueles milheiros que muitos têm em casa para ser entregue no final do ano, separando a quantia que entenderem, colocando num envelope, como este, por exemplo, que poderão entregar quando vierem à igreja, ou confiar em alguém que, entretanto, vá à igreja, ou por transferência bancária usando o NIB da igreja que terá surgido no rodapé do vosso ecrã. É importante percebermos que quando damos, nós damos com alegria, porque, como diz Paulo, na sua Epístola aos Coríntios, quem dá com alegria agrada a Deus. No fundo, trata-se de uma pequena parte do muito que temos recebido do Senhor. E tem um propósito, é continuar a partilhar e a proclamar o amor de Cristo, na palavra e na ação, que é, afinal, a missão da Igreja. Vamos então orar. Senhor nosso Deus, querido e bondoso Pai, queremos te agradecer por as ofertas que te foram entregues e que te irão ser entregues. Que essas ofertas possam dar frutos, possam ser administradas com sabedoria, possam contribuir para que a missão da tua Igreja continue a crescer, para levar a tua palavra sempre o mais longe possível. Queremos também pedir-te e agradecer-te pelas todas as bênçãos que nós temos recebido e que vamos certamente continuar a receber, pois nós confiamos no teu amor, na tua misericórdia, na tua graça, na tua provisão. Continua a dar-nos, pois, esta alegria de te cultuar, estando em casa ou estando na igreja, juntos, acompanhados ou sós, estamos sempre contigo, nós sabemos. Por isso nós estamos imensamente gratos e queremos te dirigir esta oração. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dás hoje. Perdoa-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos àqueles que nos têm ofendido. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois teu é o reino, o poder e a glória, agora e para sempre. Amém. E a bênção de Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo, seja com todos vós, com todos os vossos queridos e com todo o povo de Deus em qualquer lugar que se encontre, agora e para sempre. Amém.